Normalmente nas férias as pessoas abusam de uma cervejinha, de uma comidinha a mais, ficar muito parados. E isso vai levar a um acúmulo de gordura na área abdominal, que todo mundo chama de barriguinha. Nós estamos aqui na Personal Fitness com a professora Samara Feitosa, que vai nos dar umas dicas e vai nos ensinar o porquê da importância de manter os músculos abdominais bem. E além disso, quais são as dicas e quais são os tipos de exercícios adequados para chegar a ter aquele abdômen sarado com que todo mundo sonha e aquela barriguinha planinha. Professora, muito obrigada por estar aqui no Fator Corpo do Fator Vida. Professora, nos conta a importância dos músculos abdominais. Bom, prazer estar participando do programa. E o abdominal, ele é importante para quê? A questão da estabilização, né, da nossa postura. Tem a questão estética também, de ter o abdômen, né, saradinho, ele bem trabalhado. E também tem a questão cardiovascular, que é a questão da gordura, que se você tiver com muita gordura na região do abdômen, significa que você tende a ter um risco maior de doenças cardiovasculares, né? Então, o abdominal, ele é importante na questão principalmente da postura, junto com os paravertebrais, que são os eretores da coluna. Bom, vocês já veem que o abdominal não é só para manter a roupa lisinha, mas também ele tem outra função. Ele estabiliza a coluna, a parte de trás. E além disso, aqueles que acumulam mais barriguinha na parte da frente, já sabem que tem que cuidar, porque muitas vezes está associado a problemas do coração. Então, por isso, é importante sempre manter, não só sarado, mas sempre estar trabalhando os músculos abdominais. Professora, nos conte aqui, para o Fator Corpo, quais são os grupos abdominais que se trabalham dentro de uma academia e que devem ser trabalhados dentro de casa. Bom, a gente tem o reto abdominal, que é o abdômen aqui todinho ele. Aí nós temos a parte superior e a parte inferior e os oblíquos, que são os abdominais que estão, né, na parte oblíqua da barriguinha. Bom, vocês veem, isso é importante na hora de malhar, porque cada grupo pode ser trabalhado tudo ao mesmo tempo ou deve ser trabalhado separadamente? Quando você trabalha o abdominal, você tende a estimular todo o abdômen, né? Todas as paredes, todos os tipos dos músculos do abdômen. Sendo que determinados exercícios estimulam mais determinadas partes. Por exemplo, um exercício específico que trabalhe mais o reto abdominal, outro exercício que vem estimular a parte inferior do reto, outro exercício que vem estimular mais ainda, né? Intensificar os oblíquos. Então, cada abdominal, ele trabalha toda a região abdominal em si, mas você pode intensificar determinados músculos variando, fazendo uma variação de exercícios, né? De diferentes formas. Bom, e existe algum risco de fazer um abdominal errado? Ou ele pode ser trabalhado tudo num movimento só, ou deve ser trabalhado em movimentos separados? Bom, o abdominal, apesar de as pessoas acharem de ser um exercício fácil, aparentemente fácil, não é. Tem riscos, tem. Por isso que, né, a necessidade do acompanhamento de um profissional de educação física durante o seu treinamento. Por quê? Se você levar a flexionar muito o seu tronco, você pode estar prejudicando a coluna, você está fazendo uma compressão muito grande entre as vértebras. A questão do pescoço, né, que quando você faz o abdômen, tende algumas pessoas a trazerem o pescoço mais à frente. Então, há essa preocupação, há uma preocupação de que da execução correta do exercício, porque se ele for feito de uma maneira errada, ele pode prejudicar tanto a coluna cervical, torácica e a lombar. Ótimo, então vocês já sabem, o ideal é sempre ter um profissional por perto, até para vocês aprenderem como fazer um abdominal, para poder chegar naquela barriguinha sarada, aquele abdômen planinho, que todo mundo sempre sonha, para nas próximas férias poder botar aquela roupa bem justa ou aquele biquíni sem passar vergonha. Então, professora, vamos lá aprender quais são os exercícios. Professora, esse é um abdominal simples? Esse é o abdominal mais comum, né? Que é o primeiro que você aprende quando chega na academia. Então, as recomendações, né? Como fazer correto. Os pés apoiados no chão, o pescoço, o queixo. Evitar que quando você suba, traga o pescoço à frente e que o queixo fique encostado no peito. Então, você tira o queixo do peito, olha sempre para o teto, para o céu. Desceu, flexiona levemente o tronco e volta, sem fazer uma flexão muito grande do tronco. Então, faz pequenininho e volta novamente. Esse é o primeiro abdominal, seria para uma pessoa que estaria iniciando na academia, uma pessoa que teria provavelmente
algum problema de coluna. Então esse é o mais simples que a pessoa pode fazer e pode fazer até mesmo em casa, tendo essa recomendação. Um cuidado com o queixo, né? E o grau que você vai subir da flexão do tronco. Que grupos musculares vai estar trabalhando esse abdominal? Aqui você trabalha o reto abdominal. Quando você sobe, né, você tem toda a contração do reto abdominal. Então você trabalha a parte superior e inferior. Ótimo. A senhora falou dos músculos oblíquos. Qual seria o exercício adequado para fazer os músculos oblíquos? Poderia nos mostrar? Você cruza a perna, mais simples, para fazer em casa também. A mesma recomendação, cuidado com o queixo e cuidado com a flexão do tronco, para ela não ser muito exagerada. Então, em vez de você subir reto, você sobe na diagonal. Você cruza, alterna braço esquerdo com a perna direita. Então, subiu pequenininho, volta novamente. Sobe pequenininho e volta. Trocou, terminou um lado, a mesma coisa. Cruzou a outra perna, subiu o braço direito com perna esquerda, pequeno e volta. Aqui a gente está trabalhando então, os músculos oblíquos. Esse seria um exercício também, um dos principais que você aprende na academia e que pode ser feito em casa, tendo essas seguranças. Quando a pessoa está treinada, existem alguns outros tipos de abdominais? Existe. A gente vai aumentando o grau de dificuldade. Você pode fazer na prancha, né, que já é um aparelho específico de abdominal, e a gente pode fazer na bola suíça, que é hoje que todo mundo está trabalhando, que a gente já conhece, que você trabalha bastante. Tanto você estimula o abdômen como os eretores da coluna, que também fazem parte da estabilização da postura, estabilização da coluna quando a gente está andando, sentado, no seu dia a dia, no cotidiano. Bom, estou aqui relaxada, estou vendo a professora fazendo os abdominais e ela está já sentada acima de uma bola suíça. Ela vai nos mostrar quais são os cuidados, porque não é simplesmente pegar uma bola, sentar e começar a fazer, não? Professora, nos conte os cuidados que tem que se ter para fazer abdominais acima de uma bola suíça. Bom, se você está em casa, está vendo esse tipo de exercício, tem que ter muito cuidado quando você for fazer. Por quê? Já é um exercício abdominal que exige que você tenha uma preparação, que você já tenha vindo treinando, que você já venha sendo trabalhado seu abdômen, para que você primeiro tenha equilíbrio, controle do seu próprio corpo para poder realizar. E lembrando, é sempre bom você fazer com acompanhamento de um profissional de educação física, principalmente com a bola suíça, porque ele vai precisar te auxiliar se você não tiver tanto controle do teu corpo, em questão de equilíbrio, para que você não venha se desestabilizar, cair, até mesmo se machucar. Então, na bola suíça, você sentou, você vai deslizando levemente, apoiando a coluna lombar, apoiou a lombar, flexionou os troncos aqui e você vai, deitou um pouco, lombar e tórax, e sobe pequenininho e volta novamente com os mesmos cuidados. O queixo e a flexão do tronco. A bola suíça, ela tem a grande questão de você trabalhar a capacidade funcional também. Então você vê que quando você faz, você dá aquela tremidinha, ela treme bem mais, exige bem mais, porque é um trabalho proprioceptivo. Além de estimular os músculos, você vai estar estimulando o fuso muscular e os órgãos proprioceptivos, que é a parte da estabilização, que é a parte funcional do corpo, além da parte muscular. Vocês veem que interessante, uma coisa tão simples quanto uma bola pode estar estimulando, além dos abdominais, vamos estar estimulando a capacidade de equilíbrio, tá? Então, isso é importante. Vamos ver agora a professora fazer uma sequência de exercícios acima da bola suíça e vamos aprender também. Se lembrem, como ela mesma diz, sempre é importante um profissional de educação física para aprender a fazer os exercícios adequadamente sem ter riscos. Acompanhemos agora. Simples quanto uma bola pode ser um auxiliar muito bom na hora de trabalhar músculos. Existem outros equipamentos que se utilizam dentro das academias para reforçar os abdominais, mas estes, para podê-los utilizar, sempre precisam do acompanhamento de um professor de educação física para fazer exercícios adequados, sem que isto vai prejudicar a saúde. Então, professora, vamos botar o Alexandre a fazer alguns desses exercícios para deixar ele
com o abdômen sarado. Eu vou deixar ele nas mãos da senhora. E agora vocês vão continuar acompanhando o quadro Fator Corpo. E em próximas emissões, vocês vão ver como fazer exercícios abdominais adequadamente com acompanhamento do professor, já com máquinas dentro da academia. Muito obrigada. Eu vou lhe deixar com o Alexandre, mas seja duro com ele. Pode deixar, serei firme. Duro e firme para poder ficar firme com o abdômen como todo mundo sonha. Acompanhe.